Muito bem, então, nossos telespectadores, voltamos aqui com o nosso entrevistado dessa noite, Cláudio Silva. Ele já falou para nós aqui no bloco 1 a sua trajetória profissional, sua formação, que é uma história de vida muito interessante. Mas, Cláudio, você também é um agente político, né? Então agora nós vamos para o tópico política. Cláudio, governo federal, né? O que eu percebo? Eu percebo que o presidente Lula, nesses 4 primeiros meses, vem trabalhado muito. Parece que 24 horas por dia, parece que foi pouco de tanto que o governo federal já tem avançado. Eu queria escutar um pouquinho de ti, a tua percepção. O que o governo federal já avançou, o que ele retomou, né? Ele retomou muitas coisas. O que a gente pode esperar ainda mais daqui para frente do nosso governo federal, da pessoa do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores de uma forma geral? Então, Cristiano, acho que a gente pode iniciar respondendo justamente pelo período eleitoral, inclusive. Vivemos uma disputa muito acirrada. Eu penso que a disputa na democracia ela é importante, ela é a oportunidade, o período da campanha eleitoral é a oportunidade das pessoas fazerem a avaliação, de fazerem suas escolhas, de poderem identificar perfil, propostas, né, compreensão de mundo, de vida, de sociedade que cada candidatura representa. No último período se conduziu esse processo de forma a justamente se construir um clima de ódio. Eu não queria chegar nesse chavão que tanto foi dito, né? Mas assim, a famosa bipolarização, né? Exatamente, a bipolarização que joga para os extremos, né? Essa lógica do amor e ódio, então, no polarizar. Isso não fez bem para a população brasileira. Nós sofremos muito a divisão. Ela prejudicou as famílias, inclusive. Quantas pessoas que acabaram ficando sem se falar. Uma ilustração típica disso é os grupos de WhatsApp da família, né? Verdade. Quanta gente saiu fora, quanta gente deixou de falar, não dizia nem o famoso bom dia ou boa noite, por conta da questão da disputa eleitoral. Porque eu sou de um lado, então eu sou adversário extremo do outro, eu não posso nem falar. Mas isso não é só um período eleitoral, isso houve uma construção iniciada no período do governo anterior que foi justamente incentivando a isso para quando chegasse no período eleitoral estivesse nessa situação. O presidente Lula ganha a eleição com toda a contestação, se defendia a democracia, mas desde que não fosse eleito o presidente Lula, era meio que nessa linha, né? Se elege, daí não reconhece. Então, um movimento pesado pelo não reconhecimento, o ato golpista, que é importante que se diga porque marcou negativamente a história do país. No dia 8 de janeiro do ano que o presidente foi eleito, houve um ato comandado, obviamente, pelas forças ainda presentes do governo anterior e que tenta de novo negar o resultado das urnas. Isso continua acirrando o clima de relação entre as pessoas. Noto que a gente começa a dar passos e o presidente escolheu um lema de governo que eu acho muito importante, esta ideia de trabalhar. Então esse outro, vamos dizer que é um chavão, que eu acho que ele realmente significa, que é a união e a reconstrução do país. Perfeito. Unir as pessoas para reconstruir o país. Eu não vejo outro formato de compreensão política, senão a unidade das pessoas, das forças, inclusive partidárias. Porque o período de disputa é no momento eleitoral. Se apresenta as ideias. Depois, a democracia sim, alguém ganha, outros não. Aquele que ganha vai então conduzir o projeto para o qual foi escolhido, que a população escolheu. É o povo que vota, né? E aqueles que não ganharam, tem opção, permanecem-se como oposição àquela ideia e contrapõem, manifestam a sua opinião, ou unem-se eventualmente numa perspectiva de algo que lhe seja importante a construir. Aconteceu isso com a Simone Tebet, do MDB, e outras forças políticas que espontaneamente se somaram, e alguns de maneira individual, lideranças apoiando o governo federal. Então, nessa perspectiva de unir e reconstruir o Brasil, os desafios são gigantes, porque, nós viemos de um histórico de corte de recursos nas políticas públicas, né? Essa coisa do congelamento, a famigerada PEC lá 95, que congelou por 20 anos
o investimento na saúde, na educação e na assistência social, ela prejudicou muito as políticas públicas. Sim. Ela engessou, ela dificultou que, inclusive, os próprios municípios dessem conta de fazer as suas funções básicas. Isso era um congelamento por 20 anos. Bom, essa é numa das pontas, mas a gente pode olhar os outros avanços que prejudicaram um país que seja forte. A questão da reforma da Previdência, que já interferiu diretamente nos municípios que fizeram a recepção da lei federal, sofrem os servidores públicos, além dos servidores da iniciativa privada. Então, os municípios recepcionaram a lei federal da reforma e também aumenta o percentual de contribuição dos servidores inativos, aposentados, né? Aumenta a contribuição dos servidores ativos e, no final, a vida fica muito mais difícil, porque na hora de eventual reajuste, aqui, por exemplo, em Parobé, o que nós vimos... Algo vergonhoso. Algo vergonhoso, nos manifestamos muito sobre isso, inclusive 0,46, o pior aumento, ao menos... De toda a região. Eu não vi nenhuma cidade que tenha conseguido dar um reajuste menor que esse. Então, é esse cenário de desconstrução do país, um país freado, que não conseguia avançar, inclusive na perspectiva econômica, porque se não tem emprego, se não tem dinheiro circulando, se as pessoas estão empobrecidas. No último período, o que aconteceu? A classe média ficou pobre e o pobre ficou miserável, se dizia muito isso. E é verdade. Qual é a situação das famílias pobres no último período? Qual era o pensamento da família pobre que não conseguia nem comprar carne? A pessoa pensava que não conseguia dar carne para ter na semana para a família. A pessoa pensava que não conseguia comprar um botijão de gás para dar conta do mês. A pessoa precisava pegar lata de cola, aquelas latas de 18 quilos, abrir e catar lenha para fazer fogo e cozinhar alguma coisa para sua família. É essa a realidade da família pobre no Brasil do último período. Então isso já é uma condição de miséria, essas que chegam nessa situação. E classe média caiu e ficou pobre. As pessoas não tiveram mais condição. Aquela questão da viagem, do acesso à cultura, do avião, que para a população humilde foi oportunizado no período anterior, foi retirado, as pessoas já não deram mais conta. Então é esse cenário todo que vivia o Brasil. Veja que o incentivo ao ensino superior, nós falando sobre educação, ele é o que? Um caminho para efetivamente emancipar as pessoas. E é necessário que haja complementação de renda para que a pessoa possa partir de algum lugar, né? Porque a gente, obviamente, tem o entendimento, não é possível alguém pensar que vai conseguir estudar, progredir, avançar com fome. Não é possível. Então, o que acontece? Os programas de oportunidade de acesso ao ensino superior importaram muito na realidade brasileira e foram cortados, né? O FIES, o ProUni foi diminuído, as universidades fechando, nós vimos grandes universidades cambaleando, que não davam mais conta, o povo sem dinheiro, não dava conta de acessar sequer pelo que restava do FIES e do ProUni, porque não tinha grana para pagar o transporte para ir até a empresa. A Unicinos dizia isso. Né, que eles tinham vaga, mas as pessoas não conseguiam acessar, que não dava conta de pagar o ônibus até lá. Sim. Então isso a gente viveu no último período. Bom, inclusive com a posição do governo, um governo que dizia não, ensino superior não é para todo mundo. Né? Por que não é para todo mundo? Porque o filho do pobre não pode ter acesso ao ensino superior. Nós dois não teríamos, por exemplo, estudado, eu sei que tu também, de família humilde, não teria tido a oportunidade de fazer uma faculdade, porque é filho de pobre, então tem que morrer. Pobre não pode sequer estudar, era o pensamento da gestão anterior. Bom, esta página está em processo de ser virada na história, porque eu noto que ainda muita resistência, as pessoas às vezes têm dificuldade dessa compreensão, e começamos um outro período, que é essa reconstrução do Brasil com investimento. Bom, é o Brasil voltando, o Lula costuma dizer, o presidente Lula, porque a primeira etapa, ela é de quê? É de reconstruir efetivamente aquilo que foi derrubado. Então, a gente que antes tanto lutava por avançar nos direitos, a gente começou a lutar por resistir e não perder mais. Né? Há um ano atrás era a luta, inclusive eu próprio entrei 36 horas de ônibus, aqui fui junto com o Sindicato de Sapateiros a Brasília, e várias pessoas de Parobé. A gente foi lá recebido a spray de pimenta, assim a gente foi recebido lá na manifestação contra a reforma da Previdência. Nossa manifestação era uma caminhada com um caminhão de som e tal. E assim a gente foi corrido lá de Brasília, pessoas idosas que foram juntas também, para tentar não retroceder em relação aos direitos trabalhistas, previdenciários, né?
que já se havia conquistado. Então era assim, era resistência. Agora a gente então começa a retomar aquilo que foi retirado, é o que o presidente Lula está fazendo nesse momento, né? Bom, inicia com questões básicas. Uma das primeiras medidas foi ampliar o valor para a alimentação escolar, a merenda das nossas crianças, né? Isso é uma coisa que me emociona, até porque tu pensa... Isso é bem interessante falar, Cláudio, porque assim, as pessoas não têm, às vezes, nem noção de quanto que vem de verba para as merendas escolares, né? Vou falar um valor aqui, talvez eu esteja desatualizado, tá? Mas até pouco tempo atrás, falando da rede estadual, né? Vinha alguma coisa em torno de 36 centavos por aluno a verba para merenda escolar. E aí você via as diretoras, a gestão das escolas fazendo milagre. Com 36 centavos você ainda consegue fazer um carreteiro com um pouco de carne. Isso é fazer milagre com 36 centavos, né? Para você ver o quão problemático é esse cenário, né? Mas conclui, Cláudio. E eu ia dizer que uma das primeiras medidas justamente foi isso, Cristiano, e sempre uma política pública federal ela precisa pensar em todas as interfaces. Então, quando o governo pensa na alimentação escolar, ele melhora a comida quentinha feita lá na escola pelas cozinheiras para muitas famílias que não têm o que comer, que não tem refeição em casa. Então, às vezes, aquela refeição é a única de mais qualidade, de pratinho cheio, quentinho, comida quentinha, que aquela criança vai ter durante o dia, para que ela possa se desenvolver e ela ter condição de acessar a educação igual ao seu coleguinha. Então, como importa. Por outro lado, também avança o incentivo que a aquisição, que a compra desses alimentos, então amplia aquela compra direta da agricultura familiar. Portanto, daí lá na roça, então lá na lavoura, o pessoal já aperta o passo porque tem motivação para produzir mais, né? Porque vai ter a compra na alimentação escolar, e inclusive com incentivo. O não uso de veneno na agricultura familiar, que é lá a família que produz, ela vai ser incentivada pelo governo, que leva comida de qualidade para a criança e que compra desse pequeno agricultor. Então tem todo um movimento. Bom, para a gente ir avançando. Então acho que essa é uma das grandes medidas iniciais, mas já na linha da educação avança agora com a questão do acesso ao ensino superior, novamente, né? Eu ouvi agora o relato de um amigo aqui de Parobé que diz o seguinte: eu pagava para um filho 4.800 para fazer direito. Agora, com os programas de financiamento do acesso ao ensino superior, eu passei a pagar R$600 para 2 filhos fazerem direito, e esse valor que eu gastava então para pagar a faculdade, eu estou investindo numa outra prestação, porque comprei um imóvel. Então olha que importante, o que significa isso? A economia vai se mexendo, as pessoas vão acessar e vão pagar depois que conseguiu acessar o FIES, vai estudar, depois vai devolver o recurso, é um profissional que se lança para o mercado, é uma família que consegue ter perspectivas e ter luzes, né, diferentes. Daqui a pouco aquele dinheiro que pagava só para lá estudar está mantendo igual com qualidade, mas quando vê já gera algum outro emprego aqui numa pequena empresa. Então é todo esse movimento novo que o Brasil vai vivendo, somado a diversas outras questões, Cristiano, que já foram anunciadas, alguma em andamento, outras ainda em processo de construção, essenciais, como o programa Minha Casa Minha Vida,